Rede Você TV, comunicação sem limites. Olá amigos da Rede Você TV, eu sou Paulo Chancey e esse é o Papo Puxado, uma conversa sempre franca e direta sobre temas palpitantes e polêmicos. No programa de hoje vamos fazer uma incursão na atual conjuntura da comunicação, desde o jornalismo mais tradicional, conservador, até as redes sociais e as famosas fake news. O meu convidado de hoje é jornalista com passagens por veículos importantes de comunicação nacional, como a revista Veja. Também traz na bagagem uma experiência internacional. Ele se autodefine como repórter fotográfico e atualmente dirige a Rádio Tropical Sat em Juazeiro. O meu papo puxado de hoje é com Flávio Ciro. Muito bem, recebendo hoje aqui no estúdio, tendo o prazer de receber, depois de tantas tentativas, né, Ciro? Recebendo aqui o jornalista. Tantas, né, Paulo? Eu sempre estive à disposição, é porque o tempo não dava. Eu sei disso, exatamente. Os meus convidados normalmente têm essa agenda e a gente fica feliz quando eles conseguem chegar até aqui. Ciro, seja bem-vindo ao Papo Puxado, viu? Ok, obrigado, Paulo. Para mim é um prazer, né? Aqui está da rede Você TV. Exatamente. Né? E está dando essa pequena entrevista para você, falando um pouco sobre a minha experiência, sobre a minha vida, meu estado e o que eu penso de algumas coisas. Você que é modesto, né, rapaz? Não é modesto. Falar com você é sempre uma grande entrevista. Obrigado, e eu começo exatamente puxando um pouco aí pela sua trajetória, né? São 40 anos de jornalismo, né? Como é que começou essa trajetória, Ciro? Bom, Paulo, eu na verdade eu era piloto de avião, estava terminando o curso de piloto de avião. Nada a ver com jornalismo. Nada a ver com jornalismo, eu queria ser piloto, não aquele piloto formal dos passageiros, eu queria ser motorista de caminhão do ar. Eu queria ser motorista de cargueiro, de avião cargueiro. E aí eu terminei o curso, né, a primeira parte do curso, devia evoluir daquilo ali para comercial e depois piloto de linha aérea. E tive que voltar para a Bahia, porque eu fiz esse curso no Rio. E quando cheguei aqui, eu tinha que fazer uma faculdade, né? Era assim, era praxe, a família, todo mundo ia para a faculdade e tudo. Você nasceu? Eu nasci em Juazeiro. Juazeiro. Então, eu escolhi jornalismo por conta de um primo meu, que é jornalista, Marcelino Ribeiro, um jornalista da Embrapa, que fazia, nós éramos muito próximos, ainda somos, né, Marcelino? E assim, ele fazia já jornalismo e eu vou fazer jornalismo também. Depois eu continuo com a minha profissão, vou fazendo paralelamente. Eis que o bicho do jornalismo me pegou, já no segundo semestre, eu conheci um professor que hoje é morto, o Aldemar Vitor, um grande professor de fotografia, e ele me puxou para essa parte de imagem, né, de fotografia, de fotojornalismo, me mostrando as glórias do fotojornalismo mundial, que naquela época era incrível, né? As pessoas precisavam viajar para fotografar. Assim, o fotógrafo ainda era aquele cara que ia para o campo de batalha, para onde a notícia estava acontecendo. E aí eu me encontrei do jornalismo sem esquecer a aviação. Fotográfico. Teve um fato em Salvador, que foi a queima, a primeira, assim, nós passávamos um tempo que estava terminando a ditadura, né? Terminava a ditadura recentemente, então teve uma queima de ônibus em Salvador, e eu estava indo para casa e fiz uma foto de ônibus queimando. Aquilo era inédito no Brasil, né? Ninguém ia queimar ônibus ou fazer essas movimentações de rua, eu fiz essa foto. Ainda mais alguém registrar, exatamente, né? Registrar. Todas as sucursais daquele dia já estavam fechadas, e eu fiz essa foto, e é essa foto que começou minha vida como fotógrafo. Ali naquele ponto eu decidi que fotografia seria o meu caminho, né? Mesmo tendo escrito durante muito tempo e tudo mais, eu achei que fotografia era minha, produzir imagem era o meu negócio. E essa caminhada aí no jornalismo, quer dizer, a aviação perdeu um grande piloto e a comunicação ganhou um grande jornalista, eu não sei se eu teria sido. Mas como foi nessa viagem, né? Saindo do avião aí, mas nessa viagem aí, rapaz, como é que você foi aterrissar no Canadá? Pois é, a vontade de viver fora do país eu sempre tive, né? Então depois eu me formei, eu já estava na Veja quando eu fui para o Canadá. Minha esposa também é jornalista e nós tínhamos um filho, e o irmão dela morava no Canadá. Então nós resolvemos, vamos passar um tempo lá, e eu fui. Quer dizer, Canadá foi pós-Veja, exatamente, né? Nós imigramos, eu estava na Veja. Na verdade, quando eu pedi para sair da Veja, foi esse projeto do Canadá, exatamente.
né? Eu cheguei na Veja já depois de ter passado pela TV Bahia, né? A TV Bahia eu praticamente inaugurei, fui o primeiro contratado, quando a TV Bahia ainda era manchete, ia ser manchete. Então eu passei por essa fase e depois eu fui embora para o Canadá porque tinha esse projeto. E aí no Canadá foi difícil, porque imagine, chegando num país novo, eu era imigrante, eu imigrei, esperei imigração, não fui como estudante nem nada. Então assim, eu tinha essa responsabilidade e tinha esse conforto de ser... Você tem um filho que mora lá, né? Tenho 2 filhos que moram lá agora. Tenho 2 filhos que moram lá, um mora em Salvador, que é jornalista. Os de lá são engenheiros e um administrador dessa área de finanças. E então assim, eu passei um bom tempo, foi muito difícil, porque imagina, eu não tinha intimidade com a língua, embora eu pudesse comunicar, eu não tinha intimidade com a língua bastante, nem com o próprio país, para fazer jornalismo. Então assim, fiz pouco jornalismo lá, eu fiz alguma coisa, eu trabalhei na Ontario TV, que é a TV estatal, como colaborador. Eu fiz alguns trabalhos para os Mirrors, que são jornais regionais de determinadas cidades ao redor da Grande Toronto, e ganhei muito dinheiro fotografando casa, apartamento, terreno, porque o Toronto Real Estate Board, que é aquela tipo associação... Isso era uma opção ou era uma... Não, era uma necessidade, era uma necessidade, a gente ganhava bem. Então assim, fotografar casa dava dinheiro, não era o meu negócio, mas dava dinheiro, fotografava as casas que estavam à venda e tudo mais. Era uma fotografia técnica muito, que precisava de uma expertise, as câmeras não eram automáticas, não tinham digital ainda. Então assim, foi uma época que eu me dei bem, ganhei algum dinheiro, passei lá 8 anos e finalmente voltei. Voltando um pouquinho aí, que eu me adiantei na questão do Canadá, eu quero voltar um pouquinho na questão da Veja. Sim, como é que foi a sua participação na verdade, a Veja, assim, eu já fazia freela para a Veja em Salvador. Havia uma sucursal em Salvador e eu fazia freela. E o fotógrafo foi embora. Naquela época, Paulo, trabalhar a cor não era muito fácil, porque você tinha que acertar na cor. A gente trabalhava transparência, era filme, né? Então você trabalhava transparência e assim, você não tinha como corrigir a foto. Uma vez que ela tinha sido tirada errada, você não tinha como corrigir. Mesmo os computadores, o Photoshop, ele não tinha esse tratamento. Então trabalhar para a Veja era muito técnico. E eu me dei bem nessa parte. Então quando esse fotógrafo foi embora, eu estava ali pronto para ocupar o carro e fui chamado. Fiquei uns quase 2 anos na Veja Salvador. E uma editora chamada Dorit Harazin, que era mulher do Hélio Gaspar, do editor, ela também é uma grande jornalista, ela tem uns bons livros publicados. Ela por exemplo, ela cobriu a Guerra dos 6 Dias em Israel. Ela gostou de um material meu e me chamou para ir para o Rio, onde tinha um fotógrafo que estava também se aposentando. E aí veio essa oportunidade, eu fui para o Rio, passei mais 2 anos, e aí veio essa vontade de ir para o Canadá, porque eu tive a oportunidade de eu me senti grande dentro da fotografia, porque eu tinha vivido experiências muito boas. Trabalhei com o Ali Campbell, por exemplo, com a Marisa... Ali Campbell, que hoje é da Globo, né? Chefão da Globo e tudo mais. A Marisa Ele era da Veja também? Ele era diretor de redação do... Meu Deus do céu. Ele era um egípcio, que era jornalista, era um egípcio. Ele cobriu o atentado ao Anwar Sadat. E ele era o Ali Campbell era a segunda pessoa dele na redação. Então o Aidano Mota, que são grandes jornalistas hoje conhecidos, o próprio Anselmo Góes também trabalhava para a Veja, às vezes ia ao Rio, depois foi para o Globo. Então assim, eu comecei a me relacionar com a fina flor do jornalismo e tudo mais. Era uma praça muito interessante, o Rio, né? E eu me senti seguro, eu digo, bom, então eu vou voar para mais, vou fazer mais, né? E você atuou na revista Veja, em uma época em que uma revista como a Veja era um referencial. Era um referencial, era o que havia de melhor, era assim, eu não sei, já se vão muitos anos. A referência que de hoje, né, como a contrário de hoje, que se fala assim, você viu no WhatsApp, na época era assim, deu na Veja, né? Deu na Veja. A Veja era uma revista que todo mundo esperava sair, né? Não era, e está recuperando agora, ela está ganhando novamente tônus e tudo mais. Mas a Veja naquele tempo, ela chegou a fechar mais de 1 milhão de exemplares, né? Era muita revista vendida todas as semanas. E nós, como funcionários da Veja, tínhamos o que havia de melhor para trabalhar, Paulo. Era câmera, era viagem. Eu me lembro que uma cobertura que eu fiz
na Baía de Maricá, naquela parte de petróleo, estava acontecendo um incêndio numa plataforma, e eu simplesmente pedi um helicóptero para ir lá fazer algumas fotos, porque eu havia ido com o grupo do ministro das Minas e Energia, que era o Aureliano Chaves, naquela época, e eu não tinha gostado das fotos, porque as fotos seriam muito comuns. A Veja saía na sexta, eu na verdade, estava fazendo essa foto, saiu no sábado já, eu estava fazendo essas fotos na quinta-feira com todos os outros jornais. Então eu liguei para o meu editor e pedi a ele um helicóptero para eu voltar à plataforma queimando. Então eu voltei, quer dizer, os recursos eram o que você precisasse. E aquilo era muito encantador, Paulo, porque para qualquer profissional de jornalismo, você ter o que você precisa para trabalhar, sem limite de nada, é muito bom. A Veja era esse clima que a gente vivia, tinha tudo para fazer um bom jornalismo. Naquela época, hoje nós temos várias outras revistas na mesma linha, né? Sim. Já existia naquela época, por exemplo, a Isto É? A Isto É havia, mas eram revistas que não tinham o porte da Veja. A Veja reunia o que havia de melhor, Paulo. Era mais ou menos como TV. Hoje você dizer que a Globo é a maior e as outras... É uma coisa mais ou menos assim, claro, a Isto É de vez em quando protagonizava uma época, um assunto e tudo mais. Mas a Veja era a grande revista. Era a revista onde estavam os melhores, né? E eu me senti o melhor também. Você falou aí que a Veja está recuperando. Tá. Ela tem passado por um processo, né, em função foi vendida, das circunstâncias políticas, das conjunturas políticas, claro, né? Claro. Ela tem passado por um processo de desgaste, né? Ainda assim, você acha que ela está recuperando Paulo, veja os tempos áureos dela? Recuperando não para ser aquilo, para ser uma nova coisa. Por exemplo, eu vejo muito isso assim. Ela em banca, em Salvador, outro dia eu verifico isso, eu fico atrás disso. Eu sou jornalista do negócio e também do fazer jornalístico. Então, por exemplo, eu tenho amigos de banco em Salvador que já estão vendendo 40, 45 exemplares por final de semana, por edição. E chegava a 150, mas chegou a quatro revistas por semana. Então, se está já, entendeu, nesse porte de 40, há uma recuperação. Porque a revista voltou a ser feita. Bom, eu não quero discutir aqui linha ideológica de veículo de comunicação, mas vale dizer que ela está, como outras revistas também estão crescendo, né? Muito bem, já que você já me deu o mote para a próxima pergunta, mas que a gente vai deixar para o segundo bloco, que é exatamente falar um pouco dessa questão ideológica, né? Hoje em dia os veículos de comunicação eles estão seguindo muito por essas trilhas ideológicas e, consequentemente, estão se partidarizando, né? E a pergunta que eu quero deixar para você para o segundo bloco é: a gente tem hoje um jornalismo independente? Segundo bloco você responde, daqui a pouquinho. Vou ver. Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV. Leve a Rede Você TV para a sua cidade, para seu evento. Ligue 87-3861-9855. Jornalismo, entretenimento, comunicação sem limites. Rede Você TV, levando qualidade e profissionalismo até você. Muito bem, de volta aqui com o Papo Puxado nesse segundo bloco. E vocês ouviram que no primeiro bloco já deixei uma provocação aqui para o Flávio Ciro, quando ele estava falando das questões ideológicas envolvendo os veículos de comunicação. E aí eu já
perguntei aqui, deixei uma bomba para ele aqui já no final do primeiro bloco, perguntando, nós praticamos hoje um jornalismo independente? E aí, Ciro, eu reforço essa pergunta para você com uma afirmação que eu ouvi certa feita de um diretor de um veículo de comunicação, que eu não vou citar o nome. A gente estava falando exatamente sobre isso, sobre jornalismo independente. E ele, diretor desse veículo de comunicação, uma rádio, e ele me disse o seguinte: Paulo, não se confunda, não se engane. Jornalista independente é jornalista desempregado. Você concorda com isso? Eu concordo em parte, Paulo. Eu vou tentar falar isso de uma maneira que também não me interpretem mal, mas eu acho o seguinte: o jornalista independente não é desempregado. Eu vou citar aqui o Bob Fernandes. Eu conheço ele muito antes de ser jornalista, ele morava no mesmo prédio que eu, e o Bob é um cara que eu considero ele independente, ao mesmo tempo ele é empregável. Ele estava na Gazeta de São Paulo, hoje ele está na TVE, vai ter até uma entrevista com ele essa semana, interessante, na segunda-feira, que a TVE aqui entrou no ar. E ele é um cara que também produz o material dele no Instagram e ele é independente. Agora, veja só, você não tender a uma linha ideológica é complicado, porque todos nós somos seres políticos, né? Sim. E assim, eu penso, você usa, você propaga, você defende ou não, né? Mas político você sempre você tem sempre suas posições. Quanto a ficar desempregado, eu acho que assim, que uma empresa que tem uma independência econômica, eu acho que a independência do veículo de comunicação está ligada à independência econômica e financeira que ele tem, junto com uma audiência que cobra, não é? Então, assim, se você tem uma certa independência, você não fica preso a determinados nós financeiros do mercado. E aí você começa a ser independente. E qualquer pessoa que dirige um veículo de comunicação vai querer que seu veículo seja diverso. Então, assim, você vai querer sempre jornalistas que sejam pensantes, que saibam falar, que saibam tocar ali ou aqui, né? Não aquele jornalista que sai batendo em todo mundo. Esse cara não é exatamente independente, não é? Ele está ali propagando uma ideologia. Então, assim, a gente primeiro tem que pensar que jornalismo é uma técnica, não é? Que você aprende na escola, as bases disso, e você se constrói como jornalista a partir daqueles conhecimentos que você aprendeu na escola ou na vida, né? Como jornalista, como qualquer coisa, né? Então, eu acho assim que ele não é desempregado, ao contrário, o jornalista burro que segue aquela linha tipo assim, tem aquelas piadas do Samuel Weiner, que ele defendia a empresa e tudo mais, e ninguém quer, uma empresa não quer mais uma pessoa dedicada aos interesses da empresa, né? Eu quero uma pessoa que me traga conteúdo de ideias e modos de fazer diferentes. Só se ele vai me dar audiência, eu vou poder vender com essa audiência. Mas essa questão do desemprego, vamos dizer assim, do jornalista independente que é o desempregado, pelo menos no que eu entendi na colocação dele, é porque se a gente analisar direitinho, hoje em dia, na atual conjuntura econômico-política, boa parte, se não quase todos os veículos de comunicação, com raríssimas exceções, eles estão vinculados a grupos políticos ou a políticos, ou a grandes empresários que estão, de certa forma, também ligados a políticos. De certa forma, e a gente está presenciando isso hoje, por exemplo, hoje com essa briga Globo, Record, a Globo Folha, contra Estado, o Bolsonaro, a Record a favor do Bolsonaro. Folha, então, quer dizer, aí os jornalistas que trabalham para a Globo, eles terminam construindo uma pauta que seja contra o governo que está lá, exatamente. Enquanto que a outra TV, no caso a Record, acabam os jornalistas construindo pautas que sejam mais suaves, mais favoráveis. É por aí essa questão Paulo, existe uma maneira certa de fazer jornalismo. Quando você é exagerado por um lado, ou você mente, ou você omite, você está fazendo um jornalismo errado, né? Então eu acho que aí já a empresa já não está, quando a empresa pede ao jornalista que minta por ela, né, que omita informações e tudo mais, deve ser somente porque a informação não está confirmada.
ou você tem uma responsabilidade social para não tocar uma pessoa, não ferir alguém, não ferir uma instituição. Mas quando se trata de político e do que acontece, o que é notícia deve ser dado. Isso aí não tenha dúvida. Quanto aos veículos de comunicação ter todos eles sua tendência, eu acho que a gente está numa época em que isso está muito exacerbado. Realmente isso está acontecendo. Isso é desse governo. Está muito polarizado, está né? Muito exatamente. Muito polarizado. Antigamente os veículos, às vezes, eram obrigados a dar matérias que não lhes convinham. Porque exatamente o jornalismo... Mas era jornalismo. Mas era jornalismo, poxa. Tem que ser dado. Tem que ser dado. Né? Tem que ser dado. Isso então, esse é o que a gente pode chamar... Tem interesses jornalísticos. Então, esse é o que a gente pode chamar do jornalismo tradicional, aquele que realmente você acabou de dizer, daquele que dava efetivamente a notícia, ainda que não agradasse. Exato. Mas essa coisa, quando o cara diz assim, o jornalista independente é um jornalista sem emprego, eu acho que isso já é um exagero. Um bom jornalista sempre tem um emprego e sempre vai vencer e sempre vai conseguir alguma coisa. Ele precisa saber ser jornalista também, não é, Paulo? A gente tem uma crítica, você tem que saber para dar notícias que são realmente de interesse público e fazem a diferença. O furo quase não mais existe, né? Então, assim, você acompanhar, interpretar. Hoje a audiência também pede um pouco de interpretação dos fatos, né? A audiência quer ouvir um pouco do que você tem a dizer sobre aquela notícia, que às vezes para ele foi seca, foi assim, direta, e às vezes ele não tem uma compreensão daquilo. Então você pode ajudar com um pequeno opinativo, mas dentro de parâmetros jornalísticos. Você não pode de repente dizer que acha, não é? Você tem que dizer, a economia vai melhorar porque tem sido assim. Não é? Tecnicamente tem havido uma tendência. Você não tem que dizer eu acho e vamos lá, né? Não é um desejo seu, é uma tendência, é uma verdade que não se consolidou, mas baseado no seu conhecimento jornalístico, da sua análise, isso vai acontecer. Agora, saindo um pouquinho da questão ideológica partidária, vamos dizer assim, e falando um pouquinho sobre a questão econômica, né, vamos falar da sobrevivência dos veículos de comunicação. Sim. Então, é preciso que, o que a gente percebe é que hoje, com essa retração da publicidade, né, os empresários cortando despesas, e parece que a primeira despesa que ele corta é de publicidade, equivocadamente, porque ele tem que se manter vivo, né, publicando, mesmo na crise. Eu já ouvi isso, inclusive, de especialistas. É um insumo do negócio que... Mas aí eu pergunto, nessa relação veículo de comunicação, governo, é possível um veículo de comunicação sobreviver sem as contas do governo? Paulo, eu acho que porque hoje viver bem, né? Houver ou parar, é possível, se você tem audiência, se você entrega, se você trata bem seus clientes. Mas eu concordo com você que o mercado de publicidade compra mal, não é? Muito raramente você tem uma agência que te dá atenção. Quando o cliente tem uma agência que dá atenção a ele e de fato observa o que é interessante para o cliente, todos acabam sendo agraciados. Porque você começa a saber que você tem um produto que serve bem aquele cliente, né? A sua área de interesse, rádio, TV, blog, as redes sociais, quer dizer, ele faz uma colocação, uma boa pessoa de marketing, sabe azeitar para o cliente quase tudo. Ou não, de repente só se dedicar a um veículo, porque acha aquilo, fez, a experiência é essa, a pesquisa mostra isso e tudo mais. Então, assim, é possível, Paulo. Eu, por exemplo, assim, a parte de publicidade de governo que nós temos, pelo menos no meu negócio, eu posso lhe dizer, eu viveria sem ela. Um pouco pior, mas viveria sem ela, não é? Porque a gente procura o mercado e o mercado às vezes compra, principalmente quando você atenta para agências de fora, já que aqui nós não temos muitas agências, temos agenciamentos, né? Então muita coisa vem de fora e você dá uma atenção para isso, você consegue fazer isso. A publicidade de governo é muito bem-vinda, porque ela é constante, né? Era para ser constante, ela tem umas paradas. Federal agora mesmo está parada. Estadual vem bem e tudo. Mas eu acho assim que é um complemento. Eu já ouvi alguns comentários nesse sentido de que a partir do momento que o governo ele insere publicidade naquele veículo de comunicação,
ele tipo que é amordaçá-lo de alguma forma, não pode falar nada contra ele, não pode dar notícia contra. Exatamente, isso não existe, né, Paulo? Acontece sim. Pensa que ao botar o comerciante aí de governo, que seja, e não tenho tido problema. Nas vezes que eu tive, eu fui, expliquei que não era por ali, que não era bem assim e que nem para o governo é interessante, porque alguns veículos de comunicação que recebem a estampa de comprometidos demais com o governo ou com qualquer outra tendência que seja, eles acabam perdendo o que é mais precioso no veículo, que é o crédito, né? Se eu falo alguma coisa, às vezes o cara, não, mas tal jornalista é ligado a isso, tal jornalista é ligado àquilo. Isso não é bom nem para o jornalista, nem para o veículo. Tal rádio é ligado àquilo. Não, eu acho que assim, nós somos estabelecimentos que temos conteúdo que a gente vende, né, comercialmente. Quem é o veículo. Exato, né? Comercialmente, mas aquilo não deve influir no conteúdo da gente, ou na qualidade do conteúdo da gente. Eu acho que isso aí é uma tendência. A escola, eu acho que de jornalismo traz gente formada pensando assim, né? E compete aos veículos entenderem que às vezes se tornarem muito comprometidos com o poder não é muito bem. Aliás, nem serve nem ao governo, porque acaba quando vem uma notícia pró. Não é bom nem para um nem para outro. Nem para um nem para outro. Muito bem, chegando no finalzinho desse segundo bloco, e a próxima questão que eu vou colocar aqui é essa relação dos veículos de comunicação com a internet. Sim. O advento da internet, sim, como ela modificou a comunicação. Daqui a pouquinho. Chegou em Petrolina a WI Esquadrias e Vidros. Qualidade, durabilidade e beleza. Esquadrias para portas e janelas. Deixe seu projeto com a qualidade que ele merece. WI Esquadrias, em Arco Verde e agora também em Petrolina. Pra ser sertão tem que ter estilo, tem que ser arretado. Óculos Vide, uma marca do sertão pernambucano. Óculos de sol e armações de grau. Modelos clássicos e modernos. O novo sertanejo usa Vide. Manter o foco em treinamento, segurança e acompanhamento de resultados. Assim é a RD Distribuidora, criada em 2010 em Recife. O River Shopping tem uma parceria com a RD Distribuidoras há 5 anos. É uma empresa que sempre nos fornece produtos de qualidade, com um preço muito bom. Essa parceria vai continuar aí por muitos anos. RD Distribuidora, relação forte com você. Em Recife, Maragogi e Petrolina. Muito bem, de volta aqui com mais um bloco, o último bloco do Papo Puxado de hoje, conversando com o jornalista Flávio Ciro. Já conversamos aqui sobre jornalismo tradicional, já conversamos sobre a viagem dele aí pela Europa. E agora eu deixei já no finalzinho do segundo bloco uma questão relacionando aí os veículos de comunicação com o advento da internet. A internet não é nova, mas o que tem acontecido nesses últimos anos tem revolucionado toda a cultura, vamos dizer assim, toda a cultura de comunicação. Então, Ciro, você já foi de um veículo tradicional, de uma revista, como a revista Veja. Jornal também, Paulo. Que sobrevive ainda hoje com tudo que ela construiu. Mas você também é de um veículo de comunicação muito mais tradicional ainda, que é o rádio. Sim. Não é? E todos esses veículos, a televisão inclusive também, os jornais impressos, todos eles têm que conviver com a instantaneidade das informações que circulam na internet. Como é que você está vendo esse avanço? Porque, na verdade, redes sociais, eles não são necessariamente um veículo de comunicação, eles são meio de comunicação. É um meio das pessoas se comunicarem. Exatamente. Mas aí falta a isenção, falta a credibilidade, falta a responsabilidade, falta o compromisso com a verdade. É uma maneira das pessoas conversarem. Como é que você está vendo isso? Então, como você falou, a internet não é nova, mas ela ganhou muita tecnologia, agregou muita tecnologia e agora ela entrou para essa portabilidade. Eu vou lembrar um Jean-Paul Jacó, que é um cara brasileiro, judeu, ele mora no Vale do Silício, e eu, quando trabalhava na TVE, eu fui a uma palestra dele, ele falou, olha, o veículo impresso, ele vai morrer, mas somente quando a gente puder ter a facilidade de portar e colocar debaixo do braço alguma coisa digital.
E a gente está quase lá, né, Paulo? Estamos. A gente está quase lá. Não é só debaixo do braço, não, está em todos os lugares. Então, ele me falou isso, e eu acho que dito e certo, né? Se a gente atualizar ele ali, porque o jornal a gente dobrava, a gente levava, né? Ia com a gente no ônibus. Hoje o que é que vai? Vai o celular. Mas o modo de fazer jornalismo, ou o perfil jornalista, também vai com você. Porque o jornal hoje está no celular. Não é? Exatamente. Então você acompanha o Estado de São Paulo, Folha, você acompanha a Tarde, você acompanha todos os veículos de comunicação. Que, como você diz, as redes sociais, elas são redes sociais, das quais a gente utiliza também para divulgar os veículos de comunicação. Veículos de comunicação é uma empresa de comunicação, é isso aqui. É uma TV, né? Ela agora se inserindo totalmente digital. Ela tem uma estrutura que visa informar, dar entretenimento. A rede social, como ela ainda existe, ela é um mero expositor da minha vontade, do meu pensamento, né? Isso é bacana, porque cria liberdade e cria exageros também. Agora, Ciro, dentro dessa linha aí, tem uma coisa que me deixa intrigado, é que no momento em que a gente fala de rádio, sim, como um veículo de comunicação bem antigo, bem tradicional, sim, e o advento, ao mesmo tempo que a gente convive hoje com o advento da era digital, sim, a gente vê que para onde a era digital vai, ela leva o rádio. Não, ela leva. O rádio está presente nos aparelhos celulares, em todos. Mas veja só, ela é a plataforma. Antigamente nós tínhamos o papel, nós tínhamos a TV, né, o aparelho de TV que me levava informação, né, a fotografia, tudo. Era assim, tudo. Hoje é a plataforma digital. E nela acontece o rádio, nela acontece a TV, nela acontece o jornal, nela acontece o livro, não é? Então, assim, você tem, né? Exatamente, os e-books e até a divulgação dos livros mesmo, com fotos, livros, fotografias, essa coisa toda. Não só aquele formato e-book de você, né? Então, assim, ela é a plataforma. Vamos pensar nisso, não é a internet. E a rede social, volto a dizer, a rede social é uma maneira de eu expor o meu trabalho como indivíduo, um grupo, né, divulgar um trabalho. Não são veículos de comunicação. O veículo, sim, é uma empresa jornalística ou não, de comunicação estruturada, dando emprego a jornalistas, a comunicadores, para fazer um trabalho que segue as premissas do jornalismo, né? Todo o resto é essa festa aí, né, que você vê, né, no início era o Orkut, papapá. E com isso eu não estou querendo dizer que eu só estou querendo aqui dizer que é o seguinte: tudo isso é natural, tudo isso virá, mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você tem uma plataforma nova e nessa plataforma todos os veículos vão acontecer. O rádio, por exemplo, ele ganhou muito modernidade com um simples problema que a gente hoje tem um problema de tempo, né? As cidades estão cheias de engarrafamento, então o rádio que antes você precisava sentar e ficar ouvindo, prestando atenção aos detalhes, o rádio hoje ele acompanha. Claro, Spotify também para música e tudo, mas hoje as pessoas esperam conteúdo, esperam comentários, esperam informação, né? Não é só um disse, outro disse. Então, assim, nos grandes engarrafamentos está hoje o ouvinte principal do rádio, aquele mais atencioso. E o rádio, ele está muito mais presente nas plataformas digitais do que a televisão. Sim, porque a televisão ainda está com a imagem que... Hoje em dia, se você vê, todas as programações das rádios estão sendo transmitidas ao vivo, né? Tem os aplicativos. Através dos aplicativos e ao vivo está sendo transmitido ali nas transmissões das lives do Facebook. Mas você ainda não tem uma base de dados ou de transmissão de dados que lhe permita ir de uma cidade a outra, quase não, né? Ou isso é uma cidade de outra, ouvindo bem uma rádio, né? Se você estiver em outra cidade, você vai ouvir a rádio que não chega lá. Mas você ainda não existe essa coisa que vai te levar. Se viaja daqui para Salvador, todo ouvindo a Tropical, você não vai o tempo todo ouvindo a Tropical. Onde tiver sinal de internet, você vai ouvir. Onde não tiver, você não vai ouvir. Então, assim, ainda existem barreiras tecnológicas. Logo, sim, isso vai se... Sempre vai haver, né? Sempre vai haver. E a coisa é o limite, o céu é o limite, né? A gente não sabe com essa velocidade da tecnologia em todos os campos, lá, a medicina principalmente, Paulo. Você vê, são coisas incríveis acontecendo. Ciro, o nosso tempo está terminando, mas só para fechar esse último bloco aqui, eu queria colocar
voltando só um pouquinho na questão da publicidade, mas trazendo para esse assunto do último bloco agora, que é a questão da publicidade e redes sociais. Hoje em dia parece que se convencionou, a gente ouve muito isso quando a gente vai tentar negociar alguma publicidade com um empresário e eles terem optado por divulgar nas redes sociais, nos perfis do Instagram e tal. Isso tem toda uma técnica, tem todo um engenho a ser observado, mas eles, ao meu ver, e aí você me corrija se eu estiver errado, equivocadamente entenderam que as redes sociais substituiriam os veículos convencionais de publicidade e até as próprias agências de publicidade. Claro. Não, de jeito nenhum, Paulo. Ao contrário, aí ele compra mal. É aquela história de que ele observa mal... Investe mal, gasta dinheiro. O empresário precisa ser assessorado por uma boa agência que observe o mundo das comunicações da maneira correta e passe para ele exatamente o que é que ele precisa, né? Porque, na verdade, o rádio, eu acho que nunca teve tantos ouvintes, e quantitativamente falando, não é verdade? Eu acho que não. Né? As populações cresceram, o rádio criou novos conteúdos. Hoje você vai numa capital, você tem uma rádio notícia e eu estou no carro dirigindo, eu quero saber do engarrafamento, sabe? Ele é o Waze que você não tem, entendeu? Mas que ele garante toda a informação, né? Então ele tem uma visibilidade sobre a cidade, aonde você está indo, muito boa. O jornal a mesma coisa. Essa coisa da rede social é mais um nicho de comportamento que ele está alcançando. Por exemplo, institucionalizar o seu produto, eu acho que você deve associar coisas mais sérias. E mais coisas mais sérias estão dentro do jornalismo, desse jornalismo tradicional que a gente tem, né? De informar e tudo mais. Se você quer participar de uma festa, quer dar um apoio a uma festa, tudo bem. Mas saiba que às vezes o seu produto não está valendo muito ali. Volto a dizer, eu não faço publicidade, né? Eu venho do espaço publicitário, não é? Eu não tenho uma agência de publicidade, já trabalhei até, mas eu vejo assim, o cliente que me compra, ele compra sempre o que ele está precisando e ele tem que analisar o resultado que ele quer. Às vezes as pessoas ficam assim, porque é normal, a rede social chegou com muita pompa, com muita novidade, com muita, né? Mas o veículo de comunicação, o conteúdo, você deve analisar o conteúdo a quem você está ao qual você está botando o nome da sua empresa, né? Essa coisa de agradar um ao outro, você quer vender, você quer atender ao seu cliente, você quer ser simpático ao seu cliente, você quer falar com o seu cliente. E nada melhor do que você saber onde é que está o seu cliente. E nem sempre ele está nessa rede tradicional de entretenimento, de troca de conhecimento, de vaidade e tudo mais, papapá, né? Aí vai de cada um aprender no seu negócio. Muito bem, olha só, a gente puxaria esse papo aqui até altas horas, viu? A gente pode fazer algumas edições, Paulo, daqui a um ano. Até usar a palavra que o Ciro usa sempre, a gente tem uma métrica também aqui. Né? É uma métrica, tem um então tamanho, tudo tem um tamanho certo. Então a gente vai ter que encerrar aqui, porque está dentro da métrica, mas já agradecendo, Ciro. Paulo, eu é que agradeço. Achado esse tempinho aqui. Muito agradável esse papo puxado, bacana aqui as instalações da TV. E assim, só agradecer a vocês a oportunidade de botar um pouco para fora aquilo que eu tenho e que é singelo, mas é verdadeiro. Muito grato pela sua presença. Obrigado, gente, olha só, e só lembrando, todas as segundas-feiras, às 18h30, vocês acompanham aqui o meu papo puxado sobre temas cotidianos, polêmicos, numa conversa franca, aberta, com diversas pessoas com expertise, com responsabilidade nos seus assuntos. Até o próximo programa. Tchau. Rede Você TV. Comunicação sem limites. Você está assistindo uma transmissão exclusiva da Rede Você TV. Leve a Rede Você TV para a sua cidade, para seu evento. Ligue 87-3861-9855. Jornalismo, entretenimento, comunicação sem limites. Rede Você TV, levando qualidade e profissionalismo até você.